expondo o Sermão do Monte. Precisamente é o sermão que Jesus vai pregar, que se conta no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7 de Mateus. Mateus capítulo 6, eu creio que você aí na sua casa vai acompanhar também a leitura aí, o texto vai estar também na tela. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 4. E o tema que nós propomos nessa noite, nós vamos meditar nessa noite, é servindo a Deus com as motivações corretas. Servindo a Deus com as motivações corretas. Esse é o tema que nós estaremos meditando nessa noite, assim como nós vimos semana passada. Talvez essa não seja uma palavra tão progressista assim, no sentido de que Deus vai fazer isso na sua vida, aquelas coisas que Deus ele faz. Amém, querido? Mas eu creio que o objetivo de Jesus aqui no Sermão do Monte, e nós temos tentado trazer isso para vocês, é formar o nosso caráter, é moldar a nossa vida cristã, é trazer o verdadeiro significado do que significa ser cristão, de carregar o nome de Cristo e de estar sendo semelhante a Ele. E é interessante para você entender que nenhum homem, nenhuma pessoa, ela é salva pelos seus hábitos religiosos. Eu quero repetir para você. Nenhuma pessoa, ela é salva pelos seus hábitos religiosos. Mas toda pessoa salva cultiva e mantém alguns hábitos religiosos. Eu queria que você começasse entendendo isso, que apesar de nenhuma pessoa ser salva pelaquilo que ela faz, ou pelas suas obras, ou pelos seus hábitos religiosos, toda pessoa salva, ela cultiva em si hábitos religiosos. E que hábitos são esses? Esses hábitos nós vamos começar a ver alguns aqui nessa noite. E só para você se situar o que está acontecendo aqui, nós vimos que no começo do capítulo 5, nós trabalhamos aqui as bem-aventuranças, e o objetivo de Jesus trazer as bem-aventuranças foi falar do caráter cristão. Qual é o caráter cristão? Qual é o caráter do crente? O nosso caráter é ser pobre de espírito, o nosso caráter é ser manso, o nosso caráter é ser misericordioso, como nós vimos. Isso é o nosso caráter. Jesus, ele começa o sermão nas bem-aventuranças querendo moldar e mostrar qual é o seu e o meu caráter. Depois nós vimos aqui, em outras sextas-feiras, com a palavra do nosso pastor Eduardo, sobre ser sal e ser luz. E nessa parte, Jesus, ele queria descrever como deve ser a nossa influência no meio que nós estamos inseridos. Ele vai dizer assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Isso é o que ele deseja, o que ele descreve, como nós devemos ser a nossa influência aonde nós estivermos. Porque se nós somos crentes, se nós somos cristãos, se nós somos seguidores de Cristo, nós temos em nosso caráter, através do Espírito Santo e daquilo que nós somos em Cristo, nós temos que influenciar. Nós temos que ser luz e sal na terra. E até semana passada nós começamos a entrar no outro bloco desse sermão, aonde ele vai falar: ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo.
Ou seja, Jesus estava descrevendo como é viver a ética cristã. Quando ele vai dizer, ouviste que foram dito, não matarás, porém eu vos digo, ouviste que foram dito, não jureis, mas eu te digo, como nós vimos semana passada, isso quer dizer a nossa ética cristã, querido. É o espírito da lei que tá em jogo aqui. Jesus ele não estava interessado na explicação e na interpretação vazia e rasa que fariseus faziam a respeito dos 10 mandamentos. Porque quando diziam que não matarás, eles achavam que era só apenas quando matava alguém numa parte física, mas ele vai dizer que não, a intenção do teu coração já é um assassinato. Assim também é o adultério. E assim também é você falar a verdade, como nós vimos semana passada. Então isso tudo vai trazer a nós nossa ética, o nosso comportamento. E a partir de hoje, nós vamos ver aqui o que ele vai dizer sobre os nossos hábitos religiosos, ou seja, sobre as nossas obras religiosas, sobre os nossos hábitos religiosos, é isso mesmo. Aquilo que nós fazemos, né? Nós vimos até agora aquilo que nós somos e devemos ser. Agora nós vamos ver algumas coisas que nós devemos fazer, né? É interessante que, se a gente observar o texto, ele vai começar dizendo assim, cuidado, 6, versículo 1. Não pratiquem suas boas obras publicamente, para serem admirados, porque assim vocês não receberão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quando derem esmola, não fiquem contando a todo mundo a respeito disso, como fazem os hipócritas, tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, chamando atenção para os seus atos de caridade. Sublinhe isso, querido. Verdadeiramente eu digo, eles já receberam a sua recompensa. Versículo 3. Mas quando vocês fizerem um favor a alguém, quando vocês ajudarem alguém, façam-no secretamente. Não convém a tua mão esquerda, não contém a sua mão esquerda aquilo que a sua mão direita está fazendo. Prestem a sua ajuda em segredo, e o Pai que o conhece todos os segredos recompensará vocês. Nossos hábitos religiosos. Jesus, nessa parte do sermão, vai começar a dizer como que nós devemos praticar os nossos hábitos religiosos. E ele vai dar o exemplo aqui de 3 hábitos religiosos. Primeiro, ele vai falar sobre o dar esmola ou a obra de caridade. Ele vai dizer também sobre a oração e sobre o jejum. Eu quero atentar a você aquilo que está no versículo 2, e ele vai usar esse mesmo início para tanto falar de oração, e quanto do jejum, e quanto das obras de caridade. Ele vai dizer assim, quando derem esmolas, quando orarem, quando jejuarem. Jesus aqui não vai usar a palavra se, mas ele vai usar quando. Porque nos dá a entender que todo cristão, que todo crente que é seguidor de Cristo, ele deve sim fazer essas práticas. Ele deve sim fazer obras de caridade. O crente ele deve sim orar. O crente deve sim também jejuar. São práticas religiosas não que salvem a nossa alma, mas são consequência daqueles que são salvos. Então, quando ele começa dizendo assim, quando derem esmola, ele está querendo embutir em nós a consciência de que a obra de caridade, ela deve ser feita permanentemente por nós.
É nosso dever como cristão olhar ao próximo e ajudar o próximo. Então ele vai dizer assim: quando der esmolas, quando orarem e quando jejuarem. E você pode talvez achar que Jesus pode estar tendo um pouco de contradição com aquilo que ele disse lá no capítulo 5, no versículo 16, quando ele vai dizer assim: assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vocês vejam as boas obras, para que eles vejam as boas obras de vocês e louvem ao Pai que está nos céus. Então ele está dizendo assim: as obras de vocês devem brilhar. E nesse novo trecho do sermão, ele já começa a dizer que nós devemos agora não publicar, mas fazer em secreto. Parece que ele está querendo distorcer, mas na verdade não é. O que Jesus está querendo dizer com assim brilha a luz de vocês, para que todos vejam as suas obras, ele está chamando a atenção para nós, a nossa atenção é que nós devemos mostrar aquilo que muitas vezes nós estamos tentados a esconder. Vou repetir para você: assim brilha a vossa luz, ele está tentando chamar a nossa atenção, que nós devemos mostrar aquilo que nós muitas vezes somos tentados a esconder. E o que nós somos muitas vezes tentados a esconder, meu querido? É a nossa identidade como cristão. E aqui eu já começo a dar uma aplicação, querido. Existem, aqui não é um julgamento, mas existem pessoas que são James Bond espiritual, querido. É tão secreto que ninguém sabe que ele é crente. A pessoa é tão camuflada, né? É tão invisível, que quando alguém sabe, ou fica sabendo, ou vê ele indo para a igreja, ou saindo da igreja, a pessoa até se espanta, fala: fulano é crente, eu nem sabia. Quando ele vai dizer que assim brilha nossas obras, ele está querendo trazer a nossa luz, ou seja, dar luz àquilo que nós fazemos, ou na verdade, naquilo que nós somos, que ele vai dizer que nós somos o sal da terra e luz do mundo. Então, quando ele vai dizer que nós devemos nossas obras, vejam as nossas obras que nós estamos fazendo, ele está se referindo a que nós não devemos ser omissos, ou nós devemos esconder aquilo que nós somos. Porque aquele evangelho de que vem como está, e que não tem transformação, meu querido, isso daí está mais para cococó do que para o evangelho. Acorda. O sermão do monte, as características do cristão é para quem é bravo, meu querido. Não é para criança, não é para moleque espiritual. Não é para brincadeira. Quando ele vai dizer que as nossas obras têm que ser vistas, é porque nós somos o sal e a luz da terra. Então aquilo que eu sou tem que resplandecer, as pessoas têm que enxergar, porque as pessoas enxergando Deus em minha vida, elas vão glorificar ao Pai que está no céu, ou seja, a minha vida leva louvor a Deus. Mateus 5,16 quer dizer isso. E agora ele vai dizer assim: quando praticarem caridade, não pratiquem suas obras publicamente. Agora ele está dizendo que nós devemos esconder aquilo que nós estamos tentados a mostrar. Não pratiquem publicamente. Ele quer chamar a nossa atenção que nós devemos esconder aquilo que muitas vezes a nossa natureza pecaminosa é tentada a mostrar. Agora no capítulo 6 ele vai trabalhar essa ideia de que nós devemos esconder aquilo que o nosso coração pecaminoso muitas vezes vai insistir em mostrar. E aqui vai outra aplicação já, querido. Eu quero ser bem direto hoje, eu quero ser bem assertivo e bem claro.
O que nós somos tentados a mostrar? A primeira coisa que ele vai dizer para a gente aqui são nossas obras de caridade. Porque enquanto Mateus 5,16, ele está falando e chamando a atenção aquilo que nós somos, como cristãos, luz e sal, isso dá glória, ou as pessoas, Deus é glorificado em nossa vida por isso. Ele vai dizer agora que quando nós fizermos nossas obras publicamente, não devemos fazer publicamente, perdão. Porque ele estava querendo aqui, meu querido, apontar aquilo que você tiver um pouquinho de sinceridade no teu coração, aquilo que muitas vezes nós somos tentados, com a nossa natureza pecaminosa, a mostrar aquilo que nós não devemos mostrar. Nesse cenário de crise mundial, nesse cenário de pessoas passando necessidade, quantas vezes, isso aqui não é um julgamento, meu querido, isso aí você tem que fazer, essa leitura é você do seu coração, e Deus te conhece o teu coração e o meu coração. Mas muitas pessoas são tentadas a postar algo na internet, uma boa ação que ela fez, e colocam um textão gigante. E muitas vezes essa intenção não é trazer glória a Deus, mas no fundo do seu coração ela quer ser reconhecida e aplaudida pelos homens. Isso é mostrar aquilo que você não deve mostrar, querido. É você sondar o seu coração. E antes de você postar, isso a gente vê muito, Fizeram até uma charge, que eu achei interessante, que tinha uma família, umas pessoas assim no desenho, assim, passando fome, e uma pessoa que estava com a mão aqui, ela estava com a sacola para entregar talvez um alimento, uma roupa, não sei qual era o que estava dentro da sacola no desenho, e na outra mão ela estava com o celular tirando um selfie. E enquanto ela estava sorrindo para esse selfie, nessa charge, as pessoas estavam ali tristes. Eu estou falando alguma coisa diferente, meu querido, que você talvez não consiga ver na internet? Quantas e quantas pessoas, ao fazerem o bem, começam a propagar aquilo que está fazendo, e aquilo que ela está mostrando, de maneira alguma, muitas vezes não está glorificando o nome de Deus, mas glorificando o nome dela. Amém ou não amém, querido? Você está entendendo aí? Vai interagindo no chat aí, dê um glória a Deus, dê um aleluia, para saber que você está comigo aqui, querido. Tem dia que é docinho, mas tem dia também que vem amargo, meu querido. Isso é assim. Tem dia que, né? Mas tem dia que é chamar nossa atenção mesmo, querido. Porque ele vai dizer assim: quando vocês derem esmola, não fique contando a todo mundo a respeito disso, meu querido. Ó, a pessoa faz uma obra de caridade, eu não vou citar qual, porque, não sei, às vezes a pessoa vai dizer, tá mandado. Não é recado mandado, não estou falando para ninguém, querido, né? Para ninguém. Então, né, fica chateado comigo não. Jesus falou esse negócio aqui, só estou lendo e explicando. Então ele vai dizer que, quando vocês derem esmola, quando vocês ajudarem o necessitado, quando vocês distribuírem alimentos, quando vocês visitarem idosos e orfanatos, quando vocês ajudarem monetariamente alguém, ou quando você for na casa de alguém ajudar essa pessoa, seja ajudar a pessoa a fazer uma mudança, seja ajudar a pessoa a bater uma laje, amém, querido? Seja ajudar a pessoa a fazer qualquer outra coisa, ele está dizendo que nós não devemos ficar contando isso para todo mundo.
Ele vai usar uma palavra aqui meio forte, mas que talvez em algum momento da minha vida e da sua vida nós agimos dessa forma, meu querido. Eu quero me enquadrar aqui, né? Eu não sou melhor do que ninguém. A palavra tem que fazer sentido primeiramente aqui a quem está falando. Ele vai dizer assim: não fique contando a todo mundo a respeito disso, como fazem os hipócritas, ou seja, os mentirosos, tudo aquilo contrário que nós vimos semana passada. E se você não viu, meu querido, você pode ir no Spotify, no nosso podcast chamado Cibcast, você pode ir no YouTube, você tem que ouvir isso, querido. Você tem que ouvir sobre ser verdadeiro. Então, quando ele vai dizer que nós não devemos contar a todo mundo como aquelas pessoas que são mentirosas, ele quer chamar nossa atenção que antes de fazermos qualquer coisa, nós devemos, antes de publicar qualquer coisa, ou mostrar qualquer coisa, nós temos que sondar nosso coração, para saber se nós estamos fazendo aquilo ali para glorificar o nome de Deus, ou para glorificar o nosso nome. Para que as pessoas falem assim: ah, poxa, Samuel é tão bonzinho, né? Visitou cicrano, fulano, distribuiu isso, fez aquilo. Aí bota aquele textão, né? Porque foto sem legenda parece que não pode mais postar. Então toda foto tem que ter legenda, né? Tá assim. E às vezes tem um negócio nada a ver, mas o cara quer espiritualizar aquilo ali, o cara tira a árvore, sei lá, mano, a foto sei lá, mano. Sei lá. Qualquer coisa aí, vai pensando aí, querido. Vai pensando. Aquilo que você pensar é o que ele tirou foto. Amém? Tirou foto da cortina de casa, aí está inspirado, mete um versículo. Né? Às vezes, né, eu falei isso no acampamento que nós fizemos uma vez para os jovens, às vezes, né, a pessoa tira aquela foto assim, né, daquela puxada aqui, né, aquela levantadinha, tira aquele selfie assim, só dá para ver só o colo da irmã, ou só o cuecão do irmão, e mete um versículo, querido. Que isso? Que isso, irmão? Faça isso não. Apaga que está feio, apaga que está feio, querido. É melhor nem botar versículo, bota nada, só bota a foto lá e acabou, querido. Mas existem muitas pessoas que têm essa necessidade de mostrar o que está fazendo. E o que Jesus está chamando a atenção aqui para a gente é que nós devemos sondar nosso coração hoje, querido. O que você faz, quando faz, por que você faz? Será que o nosso coração está inclinado a dar glórias a Deus ou a atrair a nós elogios? Falsa caridade. Porque se, ao olharmos nosso coração, nós descobrimos que aquilo que nós fazemos ao outro, quando fazemos, e o porquê que nós estamos fazendo isso para o outro, se tem alguma coisa em nosso coração que, de certa forma, deu aquele orgulho, né? Caramba, eu sou muito bom, né? A nossa intenção, a nossa motivação está errada, meu querido. E nessa noite, Deus quer nos chamar a atenção que nós devemos servir a Deus com as motivações corretas. Nós devemos praticar nossos hábitos religiosos com a motivação correta, querido. E a motivação só tem uma. Mateus 5,16, para que todos vejam a vossa luz e glorifiquem ao Pai que está no céu. Amém ou não amém, querido? E para ele explicar mais ainda isso, ele vai usar uma ilustração. Jesus, às vezes, ele não só fala, mas ele, às vezes, dá umas ilustrações, conta, às vezes, uma história, para que, às vezes, fica mais fácil de se entender, né? Ele vai dizer assim: quando der esmola, versículo 2, não fique contando a todo mundo a respeito disso, como fazem os mentirosos, os hipócritas, tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, chamando a atenção para os seus atos de caridade. Eita Deus, eu vou falar de novo, né? Vai que alguém gostou de ouvir isso. Contando
a todo mundo a respeito disso, como vários hipócritas, tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, chamando a atenção para os seus atos de caridade. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou, olha quem eu estou ajudando. E muitas vezes nessa nossa atitude de ajudar o próximo, que nós devemos sim ajudar o próximo, mas a intenção tem que ser glorificar o nome do Pai, muitas vezes nós estamos constrangendo o outro ali, porque a gente vai fazer uma caridade nessa pandemia, e às vezes o peão não consegue deixar o celular, porque de certa forma ele quer resistir naquele momento, não no seu coração e na sua alma, muitas vezes quer mostrar aquele momento para as pessoas. E fica ali constrangendo as pessoas, cara. Faça isso não, querido. Em nome de Jesus. E quando ele vai dizer a ilustração que ele vai usar aqui, ele vai fazer o seguinte: verdadeiramente eu digo, eles já receberam a sua recompensa. Você pode pensar assim, não, mas Jesus está dizendo que os hipócritas ou as pessoas que fazem obras de caridade, que têm hábitos religiosos de fazer obras de caridade, porque é nosso dever como cristão, essas pessoas que fazem isso e publicam, tocam trombeta, falam do seu nome, olha, chamam a atenção para si, elas receberam a sua recompensa, então também tem recompensa, mas a recompensa que elas receberam foi a própria aprovação de si mesmo. Quando ele vai dizer assim, não, eles já receberam a sua recompensa, porque a recompensa dele nunca foi em fazer isso para Deus, mas foi fazer para si mesmo. E fazendo para si mesmo, ele já se recompensou, porque ele foi o alvo e ele foi o centro dessa caridade. Dá um glória aí, querido, em nome de Jesus, né? Dá glória aí também, né? Está difícil dar glória, mas vai dando glória aí, querido. A Bíblia é assim mesmo. Amém? Vai ter dia de José do Egito e vai chegar, mas tem dia também, Jesus no Sermão do Monte, o papo é reto, né? Não tem cococó, não tem mimimi, não tem reme-reme. Jesus ele é direto, ele vai dizer o seguinte, versículo 3, quando forem fazer um favor a alguém, faça-no secretamente. Essa secretamente, você vai, com certeza você vai recordar, que isso também vai estar na oração e também vai estar no jejum, porque esses 3 hábitos religiosos, todos devem ter um propósito, que é glorificar o nome de Deus na nossa vida. E nós devemos fazer isso secretamente, sabe por quê, querido? Porque o nosso objeto não é nós mesmos, mas é a glória dele. Ele vai dizer o seguinte: não contem a sua mão esquerda daquilo que a sua mão direita está fazendo, né? O que ele quis dizer com essa ilustração? Não conte a sua mão esquerda aquilo que a direita está fazendo. O que quer dizer isso? Não é que você deve interpretar isso aqui literalmente, que você vai prestar caridade, você bota uma mão para trás assim, esconde, para uma mão não, querido. Ele está dizendo aqui que nós não devemos nos orgulharmos das nossas obras de caridade. E eu falo isso no sentido ruim. Eu vou explicar um exemplo para você pegar esse sentido que Jesus está dizendo aqui, porque a sua mão esquerda não pode saber o que a direita faz. Ele está chamando a nossa atenção que nós não devemos a nós mesmos nos gloriar em nós mesmos. Exemplo. Você sai, faz uma obra de caridade ali, ou você encontra alguém na rua e sei lá, às vezes você vai pegar o trem na central ali toda hora a gente pedindo alguma coisa, pedindo comida, pedindo alguma coisa, né? E tem gente pedindo fralda, muitas pessoas necessitadas na rua, você ajuda, e você fala assim, caramba, como que eu sou bom, cara? Rapaz, eu dei um galo para aquela mãe que estava falando que tinha que comprar leite para a criança, como que você se olha e fala assim, caramba, sou brabo. Não saiba à esquerda o que a direita faz,
é que nós não devemos nos orgulhar de nós mesmos naquilo que a gente faz. No sentido errado da palavra. Porque aquilo que eu faço tem que gerar no meu coração a convicção que aquilo que eu faço não é para mim. E não é por mim, mas é através de mim que Deus ele vai usar a minha vida para glorificar o nome dEle aqui na terra. Vou repetir. Não é aquilo que eu faço para mim e não é aquilo que eu faço por mim, mas é aquilo que Deus faz através de mim. Porque uma das definições de jejum, nós vamos ver isso lá em Isaías 58, ele vai dizer que o verdadeiro jejum é você visitar órfãos e viúvas. E o significado do jejum, para mim, é quando eu abro mão de mim, ou de uma coisa que eu tenho de alimento, ou de qualquer coisa que eu vou fazer, para alimentar o outro. Então eu entendo o jejum como isso. Eu me abstenho do alimento para que o outro possa se alimentar. E tanto jejum, quanto oração, quanto obras de caridade, todas. Jesus vai chamar a atenção que nós devemos fazer em secreto. Porque em secreto, Deus que conhece todos os segredos, Ele há de nos recompensar. Eu não vou falar a respeito disso, que meu irmão deve estar falando de semana que vem, mas quantas pessoas quando vão orar, né? Talvez orem, quando vai orar em público assim, né, principalmente, usa tanta coisa, talvez para se amostrar, sabe? E repito, isso aqui não é um julgamento de Samuel, não é julgamento, estou julgando ninguém, querido. Mas que nós possamos sondar nosso coração. Será que a nossa oração, será que o nosso jejum, será que nossas obras de caridade, elas têm chamado a atenção para nós ou para Deus? Será que nós estamos aqui sendo Mateus 5,16? Será que a nossa luz está brilhando e as nossas boas obras estão aparecendo pelo aquilo que nós somos? E o nome de Deus está sendo glorificado em nossa vida por aquilo que nós somos? Ou será que nós estamos só interessados em nos amostrar? Porque se a intenção do nosso coração é fazer tudo isso aqui, todas essas lives, tanto na sexta-feira, quanto culto de quarta, culto de domingo, culto das crianças, meu querido, se não for para dar glória a Deus, nossa intenção, nossa motivação está errada. Né? Eu quero só abrir um parêntese bem grande aqui, né, porque... Aqui, abre um parêntese aqui, querido, rapidinho. Porque às vezes falar com o crente, às vezes é meio difícil, que crente, né? Crente, às vezes, tem muitos vícios, muito cococó, né? Eu não gosto de crente cococó, não gosto de ninguém cococó. Reme, mimimi, né? Sentido. Então, eu quero abrir um parêntese bem sincero contigo, querido, bem sincero, me abrindo meu coração. Que muitas vezes as pessoas podem interpretar, eles estão ali pedindo ali para se inscrever no canal da igreja, estão pedindo para like ali, querem aparecer, não quer aparecer, querido. Sinceridade do nosso coração não é para aparecer, né? A nossa intenção é porque nós estamos fazendo isso tudo aqui para que pessoas, através de nós, possam chegar a Deus, cara.
para que através daquilo que está sendo feito aqui, você na sua casa, que talvez seja membro dessa igreja, ou talvez você não seja membro de nenhuma igreja, ou talvez você seja lá de Marte, lá de Netuno, sei lá, você é da Lua. Mas quando você chegar a essa mensagem, chegar a esse culto, aquilo que a CIB tem feito aqui toda semana, Deus ele possa falar com a sua vida. E uma das maneiras que isso acontece, meu querido, é quando você compartilha, é quando você dá o joinha e é quando você se inscreve, porque o YouTube ele vai recomendar esse vídeo a mais pessoas e é ponto, meu querido. É só isso. Não é porque virou blogueiro que eu nem... Não, querido, para mim não dá. Quem me conhece sabe que eu sou das pessoas mais antissocial que tem aí da vida, né? Sou meio estranho, né? Amém? Então, querido, com essa palavra de sincera, né, de coração que estou falando para você, que antes de voltar aqui, essa é a intenção nossa. Se você tem sido abençoado, você compartilha, você dê o seu joinha, você se inscreve no canal, só isso. Porque aquilo que nós estamos fazendo aqui não pode ser de maneira alguma para trazer a nós glória. Não é para trazer nenhum de nós aqui reconhecimento, porque o reconhecimento que deve ser feito em nossa vida é apenas Cristo e esse crucificado. Amém, meu querido? Dá um glória aí nessa live, em nome de Jesus, querido. É Ele e Ele crucificado apenas. Porque isso tudo aqui só tem sentido, a minha vida só tem sentido, a sua vida só tem sentido se você viver para Ele. E a maneira de se viver para Ele é viver em verdade, sendo sal e luz. As pessoas vendo as nossas boas obras, glorificando o Pai do nosso Pai que está no céu, e não fazendo isso de maneira nenhuma que nós venhamos chamar a atenção para nós, mas pelo contrário, que nossas obras venham mostrar a Cristo e esse crucificado. Então, meu querido, nós devemos sondar nosso coração nessa noite, para saber se aquilo que nós estamos fazendo, para quem fazemos e por quem fazemos, se a motivação de servir a Deus tem sido glorificar o nome dEle, ou fazer o seu nome e o meu nome conhecido. Se for isso, meu querido, nós estamos no caminho errado. E por isso nos falou essa palavra aqui. Porque os fariseus, os mestres da lei, eles iam orar, eles iam jejuar, fazer a cara de triste. Ô querido, bota lá, vai fazer, lava esse teu rosto, bota um perfume. Se não tem perfume, meu querido, bota um sabonete, mas tira essa cara aí de pôr limão com azeite não, com vinagre, meu querido, e seja apenas. E quantas vezes o irmão está ali falando assim, está triste, pô irmão, está triste? Não, quem sabe que eu estou em jejum. Querido, ninguém quer saber isso não, meu amigo. Tira essa cara de limão azedo aí, bota um sorriso no rosto e o Pai que é secreto vai te recompensar. Amém ou não amém? Amém. Amém, querido. Amém, porque é assim. A cruz foi para Jesus. Ele assumiu aquilo ali. Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, meu querido. Então a glória, a honra e o louvor é para Ele. Se tiver com inveja, tu vai lá para uma cruz e se mata na cruz. Não vai dar em nada, querido. Porque o reconhecimento nunca tem que ser nosso, tem que ser dele. Porque por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele. Só lhe deu glória. É só Ele, querido. Você não tem que aparecer em nada. Então pare de ficar divulgando as suas boas ações com o intuito de fazer você famoso, de fazer você, as pessoas falam assim, caramba, como ele é bom. Não. Eu louvo a Deus porque tem pessoas aqui na igreja que, muitas vezes, né, igreja, o lugar de pedir é a igreja, né, a gente pede, a gente precisa de muita coisa, né, querido. E muitas vezes as pessoas, quando contribuem, muitas vezes as pessoas não querem ser identificadas. A gente já recebeu tanta coisa aqui, cara, que as pessoas... Cara, quem deu? Não sei, né? A gente faz questão aqui, de, às vezes, falar assim, não para a pessoa, né? Caramba, como fulano é bom, como fulano... Não. Mas a maneira de reconhecer ele, né? Ele não está fazendo por esse motivo. O reconhecimento está sendo nosso, não é dele próprio. Deu para sacar?
Uma coisa é as pessoas te observarem as suas boas obras e glorificarem ao Pai que está no céu pela sua vida. Outra coisa é você se achar o bambambam. E muitas pessoas fazem isso e falam assim, não, entrega isso para ciclano, serve para fulano, mas não fala quem deu, não. Eu tenho certeza que Deus ele abençoa secretamente todos aqueles que agem dessa forma. Porque a intenção nunca foi chamarmos a atenção para nós, querido. A Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então não tente você a ser mais um Lúcifer, mais um Satanás, que quis se tornar como um dele. E que essa palavra venha nos trazer, querido, uma verdade em nossas boas ações. Que essa palavra ela venha nos trazer verdade quando nós estendemos a mão ao próximo. E um hashtag fica a dica, meu querido. Por favor. Se isso não for o seu trabalho, né? Porque muitas vezes você trabalha em uma ONG, eu quero deixar isso bem claro, às vezes você trabalha em uma ONG, você trabalha em uma assistência social, que a maneira de você receber recursos é você divulgando aquilo que, o trabalho que essa ONG tem feito, e isso aí não tem nada de errado, né? Mas quando você se voluntariar para fazer alguma coisa, meu querido, guarda o celular na sua casa. Vou repetir. Guarda o celular na sua casa. Não fica fazendo posts gigantes, fazendo aquelas caras de sofrido, aquelas caras para que as pessoas vejam assim, caramba, como essa pessoa ela é boa, né? Deixe que o Pai que está em secreto veja o teu coração. Deixe que o Pai que te vê em secreto te recompense. Não busca recompensa naquilo que você faz, que ela venha por homens ou por si só. Mas que a sua mão esquerda não saiba que a sua direita venha fazer. E que ao fazer, o nosso intuito seja apenas de fazer o nome de Deus conhecido. Glorificar o nome dEle. E que no final de tudo, o nosso nome desapareça. E só Ele cresça. Amém, querido? Eu quero orar por você. Já acabei, já. O papo é rápido, você não tem mais o que falar, não. Eu quero orar por você, querido. Talvez você que, nesse tempo aí de crise mundial, tenha ajudado tantas pessoas, meu querido, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Mas que ao fazer isso, nós possamos sondar o nosso coração e servir a Deus com motivações corretas. E repito, não são as nossas obras que nos salvam. Não são os nossos ritos, os nossos hábitos religiosos que nos salvam. Mas todos os salvos praticam essas obras. Não é de tanto você ajudar o outro que você vai ser salvo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8, versículo 9. Mas todo salvo, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, praticam e vivem essas boas obras. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra, ela nos ensina aquilo que Tu queres de nós, Pai. Muitas vezes, como um pai que chama a atenção de um filho, ou de uma mãe que chama a atenção de um filho. Ó Deus, a Tua palavra, ela muitas vezes nos orienta, chamando a nossa atenção, Pai. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas certas a Ti, mas a motivação está errada.
Que o Senhor nessa noite venha nos ajudar a servir a Ti com motivações corretas no nosso coração. Que ao fazer caridade, porque tem que ser feito. Porque quando nós oramos, porque nós temos que orar. Ó Deus, porque quando nós jejuamos, porque nós devemos jejuar. Ó Deus, que apenas o Teu nome possa ser glorificado em nossa vida, Pai. Ó Deus, nos perdoa por tantas vezes querer roubar a Tua glória. Ó Deus, nos perdoa, Pai, por muitas vezes nós usamos, ó Pai, o Teu nome para roubar a glória para nós, Pai. Ó Deus, Tu conhece nosso coração, Pai. Nós podemos enganar o outro, Pai, mas no Senhor ninguém engana. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos dar um espírito de discernimento de verdade. Ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, estender a mão ao próximo, Pai. Sem querer que nosso nome seja reconhecido por aquilo. Mas, ó Deus, que o Teu nome prevaleça em tudo. E como diz aquela oração, Pai, que o nosso nome morra com o nosso corpo e que o nome de Cristo permaneça em tudo, para a glória do Deus Pai. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Meus irmãos, aqui é o Gui, da CIB de Caxias. Então, nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez e gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.